Amigos, ultimamente o Grêmio tem jogado com laterais ou alas, como queiram, mas estes são laterais, porque eles ficam muito mais presos ao setor defensivo do que qualquer outra coisa. Eles não saem para o apoio. Mas se fosse somente isso, não haveria problema, eles cuidariam bem do seu sistema defensivo. Mas não, no Grêmio ocorre o seguinte: os laterais necessitam da ajuda dos atacantes pelos lados do campo. Estes atacantes pelo lado do campo, eles servem de apoio, de bengala, eles são laterais auxiliares e perdem a condição de atacar. Então, a equipe do Grêmio, ela tem se caracterizado, tem se notabilizado por ter a sua zaga, por ter três jogadores no meio de campo, ou até quatro, e ter mais os dois laterais, os dois atacantes pelos lados, que ainda voltam para ajudar os laterais. E com isto, perde a força ofensiva. E alguns desses atacantes fazem tão bem esta função e esquecem de fazer a função de atacar, que eles são os famosos táticos, que é o caso do Alisson, que recebe a admiração de todos os treinadores. Mas agora, vamos ver, por exemplo, equipes que não jogam assim e o que levam de vantagem, o que levam de preocupação para os adversários. Vamos, antes de tratar deste assunto, dar o joinha aí, se inscrever no canal, ativar o sininho para ser avisado quando tem um novo vídeo, compartilhar o canal com os amigos. Este é o canal Darcy Filho Sem Off. Pois bem, os laterais do Grêmio, eles têm a função principal de marcar. Sair para o apoio, muito pouco. Se eles saem para o apoio, como no caso do Wanderson, eles são logo chamados à atenção e são considerados irresponsáveis, eles precisam cuidar um pouco mais do setor defensivo, enfim. E os atacantes pelos lados, eles têm que ajudar na marcação. A primeira função deles é ajudar a marcar, depois de atacar. Vejam que o Juventude não é assim, é o Juventude. Uma equipe média do Campeonato Brasileiro. Você pega o Galo, que é uma equipe de ponta do campeonato, seus laterais atacam. Você pega o Flamengo, seus laterais atacam. Eles não têm nos atacantes, estas equipes, e tem muitas outras, não têm nos atacantes como primeira função, os atacantes de lado, ajudar na marcação. Não. Os laterais, ou os alas, como queiram, eles vão para cima dos adversários, dão um sufoco nos adversários. Eles têm dificuldade, estas equipes, o Flamengo, o Galo, eles têm dificuldade, o Palmeiras, quando as equipes menores ou sem o mesmo poderio técnico trata de marcá-los à frente, sair para a marcação, antecipar a saída de jogada. É o que fez, por exemplo, o Juventude com o Corinthians. É isto. Então é necessário com urgência. E vamos falar especificamente aqui de Grêmio, que precisa sair da zona do rebaixamento. Precisa com urgência de fazer com que os seus laterais sejam também homens de apoio ao ataque. E não os seus atacantes sejam primordialmente assessores de defesa e depois atacantes. Não. Enquanto ocorrer isto, o Grêmio será uma equipe amassada, totalmente amassada pelos adversários e sem poder de fogo, sem poder ofensivo, sem constranger, sem fustigar o adversário. E se não fustigar o adversário, se não pressionar o adversário, não fará gols. E como isto será revertido contra, os gols contra acontecerão pela pressão e as derrotas serão consequências exatamente deste equívoco de, primeiro, além dos marcadores, também os atacantes marcar. Não, vamos tentar fazer diferente. Além dos atacantes, os defensores também atacarem. Um abraço.